Olá, pessoal! Então, como combinado, eu estou voltando aqui para trazer para vocês os principais insights do evento do Subido Pro, que aconteceu nessa sexta-feira e sábado. Eu já quero alinhar com vocês que eu estaria olhando aqui para a lateral, mas é porque eu estou com o notebook aqui e estarei olhando os principais pontos que faz sentido, né, eu compartilhar com vocês aqui nesse momento. Então, vamos lá! Eu vou começar compartilhando 4 pontos sobre prospecção, uma atividade fundamental dentro de toda e qualquer empresa. Então vamos lá. Primeiro ponto de sacada sobre prospecção é que você precisa ter várias opções de fontes para a prospecção. E por que que isso é importante? Porque quando você se limita a somente uma fonte de prospecção, pode ser que em um dado momento você tenha alcançado todas as pessoas possíveis dentro daquela rede ou dentro daquela fonte. Então você fica limitado. Para que você não alcance, né, ou não tenha essa limitação, é importante que você tenha diversas fontes de prospecção. Você pode prospectar no LinkedIn, você pode prospectar via e-mail, você pode prospectar no Instagram, enfim. Então, tenha várias opções de fontes de prospecção para a prospecção. O segundo site é que você precisa se manter atualizado sobre vendas e objeções. O conhecimento que você tem te trouxe até aqui. Então, para que você vá além, você precisa se manter atualizado. Então, 2 pontos fundamentais, 2 temas fundamentais na área comercial. Estude muito sobre vendas e muito sobre quebra de objeções. Terceiro ponto, você precisa ter um horário fixo na sua agenda para realizar as prospecções. E por que que isso é importante? Porque normalmente as pessoas tendem a deixar essa atividade por último, por entender que é uma atividade em que você vai estar, de certa forma, invadindo o espaço, né, o horário daquela outra pessoa que você está prospectando, pessoa ou empresa. Por ter um certo desconforto envolvido nessa atividade, as pessoas tendem a postergar. Não faça isso e tenha um horário fixo e eu deixo aqui como uma dica, né, um conselho, logo no primeiro horário da sua agenda, tá? No primeiro momento ali de trabalho. O quarto ponto é: faça perguntas nas reuniões. E aqui a gente já está falando de alinhamento de expectativas com clientes e do processo de venda, né, em si. Então, faça perguntas. É ela que vai te orientar para o fechamento com esse determinado cliente. E aí nós vamos partindo aqui para o segundo ponto também muito relevante que foi discutido lá no evento: retenção de clientes. E as 2 sacadas importantes que eu tenho para compartilhar com você aqui é: você precisa ter um contrato com tempo definido com os seus clientes. Quando a gente fala de agência de tráfego, principalmente, de agências de marketing, enfim, o LTV acaba sendo ali em média 6 meses. Então, para que você tenha uma previsibilidade de como que vai acontecer as coisas dentro da sua empresa, tenha um contrato com tempo definido com o seu cliente. O segundo ponto: não precisa ser somente sobre tráfego pago. Isso falando de agência de tráfego pago. Pode ser que você tenha um cliente, normalmente de negócio local, né, uma demanda um pouco mais simples. Pode ser que você tenha esse tipo de negócio como cliente. E em um determinado ponto você não tem uma atividade específica do tráfego pago para realizar. Nesse momento, você pode fazer um over delivery com o seu cliente. Então, entre em contato, entenda como que está a parte comercial dele, como que está o atendimento da empresa dele e auxilie o seu cliente nesses pontos também. Então, esses foram os 2 pontos sobre retenção, muito importante de compartilhar aqui com você. E aí, nós vamos avançando e eu vou compartilhar agora contigo 4 pontos importantes sobre gestão. As 4 sacadas importantes que eles falaram lá sobre gestão. O primeiro ponto é: você precisa ter uma planilha financeira. Não é qualquer planilha financeira ou somente ter uma planilha por ter, né? Ter por ter. Você precisa ter anotado todas as despesas que você tem na sua empresa, o quanto que você fatura. E você precisa estar voltando recorrentemente ou periodicamente nessa planilha para entender dos números da sua empresa. Existem os olhares, né? Eu costumo falar que tem olhares. Você pode simplesmente olhar para a sua planilha com o olhar de: deixa eu ver como que tá minhas despesas. Ou você pode olhar para a sua planilha com um olhar analítico. E aí, quando você olha com um olhar analítico, você vai além. Você está olhando para os números a fim de encontrar como você pode melhorar estrategicamente o seu negócio. Então, olhe com um olhar estratégico. Eles trouxeram essa informação aqui como uma informação macro e bem bruta,
das agências de tráfego pago. Eu já falo, é uma informação bruta que eles trouxeram lá, mas que pode te orientar para tomadas de decisão dentro do seu negócio. Lá eles falaram: sempre que a margem, que a sua margem, ou seja, o quanto que fica de lucro na sua empresa, for maior que 50%, aí você contrata pessoas para que você possa escalar. E sempre que a sua margem for menor que 30%, ou seja, você tem lucros menores que 30% em relação ao teu faturamento, então você precisa controlar os teus custos. Analise a sua planilha financeira a fim de cortar custos que não fazem sentido, otimize processos dentro da sua empresa, ou de repente até demita pessoas que estejam obsoletas dentro do seu negócio. De novo, importante frisar, essa é uma informação bruta, um padrão que normalmente acontece em agências de tráfego, mas olhe com sabedoria para essa informação, tá? Não se apegue estritamente ao ponto, como é que a gente pode falar? Exatamente como está escrito aqui, isso pode ser variável. Vamos lá ao terceiro ponto, muito importante em gestão, sobre gestão. Você precisa administrar o seu estoque. E aí você pode se perguntar, Micaela, estoque, mas como assim eu trabalho com serviço? Sim, o seu estoque. No seu caso, o seu estoque são as horas, porque você vende horas de prestação de serviço. Então esteja muito atento em como que você está dedicando as suas horas e as horas dos seus colaboradores para a prestação do seu serviço. Então esteja muito atento e controle o seu estoque de horas. E o quarto ponto também muito importante que foi compartilhado lá sobre gestão foi: contrate certo e treine pessoas. E esse ponto tem várias outras situações que estão envolvidas aqui e que cabe, com certeza, conteúdos mais profundos e que eu estarei trazendo para vocês aqui nos próximos dias. Mas contrate pessoas e treine, não somente delargue atividades. As pessoas da sua equipe precisam ser treinadas. E por fim, nós vamos falar aqui sobre 3 pontos sobre o tráfego pago, as sacadas que eles deixaram lá sobre propriamente tráfego pago. E nesse caso aqui, eles falaram sobre o Swipefy automatizado, ou seja, uma pasta de criativos, né, digamos assim, automatizada. E como que você faz isso? Se você está prospectando um cliente ou você já tem um cliente e precisa deixar ideias para ele de criativos, acesse a biblioteca de anúncios, coloque o filtro com o nicho que o seu cliente trabalha, né, o ramo de atividade do seu cliente ou prospect, copie o link e envie esse link para eles. Porque ali vai ter várias ideias dentro do próprio nicho do seu cliente. E ali ele vai filtrando qual que é a melhor ideia que ele pode trazer para a execução. Então, swipe pago automatizado. Faça isso. Segundo ponto, quem alinha não sai da linha, e esse ponto realmente é muito importante. Alinhamento de expectativas com o cliente é muito interessante e é muito importante que aconteça, porque senão, falando de gestão de tráfego, o cliente pode querer investir, pode estar querendo investir R$ 50 para ter 50 mil de vendas. E você sabe que isso não vai acontecer. Então, alinhamento de expectativas. O que o seu cliente espera, o que é possível realizar através do tráfego pago, com o orçamento que ele tem disponível, alinhamento de expectativas. E o terceiro ponto muito importante, ainda sobre tráfego pago, é: utilize o emoji de online nas suas campanhas de engajamento. Você sabe, aquele emoji da bolinha verde. Você utiliza esse emoji nos seus criativos e isso faz com que as pessoas engajam mais nas campanhas. Então, utilize esse emoji que com certeza vai trazer bons resultados para você aí, tá? Então, esses foram as principais sacadas que eles trouxeram em relação a tráfego pago no primeiro dia do evento lá do Subido Pro. Após essa primeira parte, né, que aconteceu pela manhã no evento do Subido Pro, na parte da tarde nós tivemos, além do conteúdo disponibilizado pelo Pedro, as palestras com Leandro Aguiari e com o Fábio Ricota. E o Aguiari trouxe muito uma perspectiva, o principal insight, inclusive, da palestra dele, que eu anotei aqui, foi: faça tudo o que estiver ao seu alcance. Então, é justamente sobre você se entregar naquela atividade que você se propôs a executar. Então, se entregue, faça com vontade. Então, a principal mensagem da palestra do Aguiari foi isso que eu consegui pegar. Mas
ele trouxe muito sobre o processo de criação dele, né? O processo criativo dele. Como que funciona, como que ele faz as coisas acontecerem dentro da empresa dele com os criativos. Já o Fábio Ricotta, a principal mensagem que eu peguei da palestra dele foi: seja intencional. E se você perceber, casa muito com o que o Aguiari também falou. Então, se entregue, seja intencional, faça com vontade. Essas foram as principais mensagens que eu consegui pegar, tanto da palestra do Ricotta como também do Aguiari. Entre outras coisas, o Ricotta falou muito sobre o processo de montagem de lista para prospecção, né? O processo de vendas. Ele comentou muito sobre as pessoas estarem sendo muito vazias e parciais nas mensagens de prospecção. Se você tem um lead claro, ou seja, se você tem um perfil de cliente claro, você precisa contatar esse perfil de cliente de forma personalizada. Se você conhece as dores dele, então fale das dores dele quando você for prospectar, não seja parcial. Então, sobre o primeiro dia, esses foram os principais insights que eu estou trazendo para vocês aqui hoje. O vídeo vai acabar ficando um pouquinho grande, mas é importante e eu espero que você tenha insights interessantes aí que pode aproveitar, tá? E agora eu estarei compartilhando com vocês os insights do segundo dia do evento do Subido Pro. E vamos lá. No segundo dia, nós tivemos uma palestra com o William Celso, que basicamente trouxe para a gente a mensagem de que nós precisamos comunicar os nossos valores e visão de mundo, pois serão esses pontos que conectarão com outras pessoas que têm intenção de comprar o nosso produto ou serviço. Então, é importante que as pessoas tenham clareza também de quais são os nossos valores, o que é importante para você, o que é que você não abre mão quanto gestor da sua empresa. E esses pontos, com certeza, conectarão com as pessoas que têm a intenção de contratar os seus serviços. Então, esse foi o principal insight que eu peguei da palestra do William Celso. Logo após, nós viemos com a Priscila Zillo, que falou muito sobre planejamento, falou sobre liderança, cultura, enfim, ela trouxe vários pontos muito relevantes sobre a estruturação de uma empresa, inclusive mostrando para a gente uma ferramenta de planejamento estratégico que foi muito top. Mas eu separei aqui três pontos muito relevantes também, né? Entre outras coisas que ela comentou na palestra, mas que pode ser muito interessante para você neste momento. O primeiro ponto é: no planejamento estratégico, nós precisamos olhar primeiro para o ponto de referência, ou seja, o passado. Quais são as informações que eu tenho do passado? Quais são os números que são relevantes eu olhar? Quais foram as ações que eu fiz e que tiveram bons resultados, e até mesmo aquelas que não tiveram bons resultados? Então, olha primeiro para o ponto de referência, que é o nosso, que é o passado. Logo em seguida, nós olhamos para o futuro. Para onde nós estamos indo? O que é que nós queremos alcançar? O que é que você quer alcançar? E com base nisso, define quais são as possíveis ações ali que estarão envolvidas para alcançar essa visão de futuro, né? Esse objetivo futuro. E na sequência, nós olhamos para o presente. E aí, nesse ponto, nós precisamos ter clareza de o que eu venho fazendo hoje está me levando para esse ponto de visão, esse ponto de futuro e aquilo ali que eu quero alcançar. E se não está levando, né, de repente não está te levando a conquistar esse ponto de futuro, você precisa tomar ações corretivas e elas precisam ser rápidas. E esse foi justamente o segundo ponto que eu destaquei aqui para você da palestra da Priscila Zillo. Você precisa tomar ações corretivas e rápido. E o terceiro ponto que ela também trouxe na palestra dela foi sobre o líder precisa orientar e desenvolver os seus colaboradores para o resultado. E qual que é o resultado? O resultado vai estar muito ligado justamente a essa questão do planejamento que a gente acabou de falar. Qual que é a tua visão de futuro? O que é que você quer alcançar? Então, é justamente para aquele ponto de visão de futuro que você precisa orientar os seus colaboradores. Então, esses foram os três principais pontos que eu queria trazer para vocês aqui da palestra da Priscila. Logo depois, nós viemos para a palestra do Léo Furtado. E o principal insight que eu peguei da palestra dele foi: sua comunicação com o cliente precisa ser clara. E aí, no primeiro vídeo, onde eu falei sobre sobre os pontos do primeiro dia, eu falei muito sobre alinhamento de expectativas. E basicamente foi a mesma coisa que o Léo trouxe aqui. Ele falou sobre como que ele fideliza os clientes dele.
E aí, os pontos que ele trouxe envolvido nesse ponto macro é: seja agradável, alinhe expectativas com os seus clientes, seja profissional, o seu atendimento precisa ser baseado em dados, e por falar em gestores de tráfego, o que você mais tem são dados. A gente olha para dentro da ferramenta do Meta Ads ou do Google Ads, tem várias métricas ali dentro. Então, se baseie, tenha uma comunicação clara com seu cliente, com base principalmente nos dados. E, por fim, seja ágil e realmente se importe com o problema do cliente. Então, sente com ele e tente entender. Ouça e tente entender e até alinhar juntamente com ele quais são os pontos que vocês podem tomar como ação para resolver aquele determinado problema. Então, esses foram os pontos aqui da palestra do Léo Furtado. E na sequência nós viemos com a palestra muito boa também do Richard e do Calixto. E eles falaram aqui sobre como que eles, quais foram as ações que eles fizeram para que eles crescessem a empresa deles na verdade, em mais de 150%. E aí eu separei aqui também 3 pontos muito importantes para compartilhar com vocês. Você precisa treinar e desenvolver profissionalmente e pessoalmente o seu time para alta performance. Então, qual é o resultado que você quer gerar para o seu cliente? Se você quer entregar um resultado muito, muito bom, a sua equipe precisa estar alinhada e treinada para isso. Do contrário, você não vai entregar o resultado que você espera. Até porque, para que a tua empresa consiga rodar da melhor forma, você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo sozinho. Se você, pelo menos, se você quiser ir além. Se você quer ir além, se você quer fazer mais, você precisa ter pessoas na sua equipe. E pessoas na sua equipe para fazer da mesma forma, muito parecido com o que você quer, precisam estar treinadas e constantemente treinadas. Segundo ponto, contratação por fit cultural. E se você ainda não tem um código de cultura na sua empresa, é importante que você comece a desenhá-lo. Esse código de cultura basicamente vai reunir a sua missão, a sua visão, os seus valores, os comportamentos que os seus colaboradores devem ter na sua empresa, com a sua presença ou não, entre outras coisas. Então, se você ainda não tem, desenhe o seu código de cultura. E também a cultura de feedbacks. Por que a cultura de feedbacks é importante? Porque é nesse momento de feedback com os seus colaboradores que você vai entender o que ele está fazendo, o que está dando resultado, o que não está gerando tanto resultado, o que precisa ser alinhado e qual que é o prazo. Então, essa cultura de feedback é muito importante. Afinal de contas, como a Priscila Zillo falou lá em cima, você precisa ter tomada de decisões, ações corretivas de forma rápida. E o feedback entra aqui justamente como um ponto muito importante também para estes ajustes rápidos. Se você tem essa cultura de feedback constante, você também consegue ter clareza se as pessoas que estão na sua equipe, elas devem ou não continuar na sua equipe. Afinal de contas, não faz sentido você estar alinhando a todo tempo pontos de melhorias com o seu colaborador, né, entre outros pontos também, e você não observar que estes pontos estão melhorando. E aí, em algum momento, você vai precisar desligar essa pessoa da sua equipe. Então, cultura de feedback é muito importante para uma empresa de sucesso. Depois, entramos ali, né, em uma palestra com o Pedro, em que ele trouxe o tema decisão. E o tema principal dessa palestra dele foi como arruinar a sua vida. E aqui ele trouxe 5 pontos, né, de como você pode fazer para arruinar a sua vida. Quais são esses pontos? Decida não ter metas, decida viver uma vida segura e sem riscos, decida fazer somente aquilo que você tiver vontade de fazer. A vida adulta não é sobre isso. Decida não ter que encarar o que realmente importa, quais são os resultados que você quer alcançar. E por fim, decida dizer sim para tudo. E esse ponto aqui, e lembrando, esses são pontos, são ações que você deve fazer se você quer arruinar a sua vida, tá? Se você não quer arruinar a sua vida, você precisa, na verdade, dizer não, né? E eu vou puxar aqui esse último ponto. Porque se você aprende a dizer não, você está decidindo que você vai dizer sim para as ações que estão alinhadas com o resultado que você quer alcançar. Então, o seu sim, ele deve estar alinhado com o resultado que você quer para a sua vida pessoal ou profissional, ou até mesmo para a sua empresa, enfim. E por fim, nós tivemos a palestra com a Gislene Izquierdo, que trouxe mais uma pegada motivacional ali, né? Então, ela trouxe pra gente que, basicamente,
Um pensamento gera um sentimento gera um comportamento e o comportamento gera o resultado. Então, se os seus resultados não estão de acordo com o que você gostaria de ter, então você precisa ajustar todo o resto, né? O que antecede o resultado, seu pensamento, seu sentimento e o seu comportamento. Então, alinhe estes pontos para que você tenha resultados diferentes. E aí, então, ela concluiu com uma mensagem do muito naquela linha do eu quero, eu posso, eu consigo. Então, motivacional mesmo. Mas também foi uma palestra muito, muito boa. Então, esses foram os pontos do segundo dia do evento do Subido Pro. Eu espero realmente que você possa ter tirado bons insights e que, inclusive, já possa estar aplicando tanto na sua vida pessoal como também na sua vida profissional e tendo bons resultados. Aqui na Elo, nós estaremos trazendo vários conteúdos tanto informativos como também que pode mudar o jogo da tua empresa e também pode mudar algum jogo aí pessoalmente para você. Então, não deixe de seguir o nosso perfil para acompanhar os próximos conteúdos, que com certeza nós estamos preparando tudo para ter cada vez mais conteúdos e bons conteúdos por aqui. Então, não deixe de seguir o nosso perfil e acompanhe o nosso perfil se você realmente quer mudar o jogo da tua empresa aí.